Você tinha quantos anos naquela época? Eu? É. Tinha 11. O mato que tinha feito, né? Daí começou a chover, daí eu tava sentado assim. E daí a turma chegou, né? Chuva, chuva, chuva. Tava até uma chuva assim de pedra, né? A turma chegou aí. Entraram atirando, né? Arrombaram a porta, atirando. Daí tinha minha madrasta já bem pesada para ganhar a menina, né? Eles chegaram e atirando, tem que pegar até nela, né? Tinha outro menino também. A sorte dele, ele não acordou, eles tiveram que tocar de pé que ela matava. Daí meu irmão, ele já estava baleado, ele pegou, escutou, ele lutou assim, né? Para ver se ninguém tinha machucado mais, né? Daí quando ele nem tinha visto que tinha sido ofendido também. Daí a chuva caiu, né? Ele sentiu arder, né? Daí que ele viu, ele pegou e falou assim, nossa, tô baleado também, daí ele pegou, ele não tinha machucado, mas ninguém pegou e veio. Vamos ver agora. Daí eles pegaram. Eles correram atrás dele? Eles já saíram, eu acho que dentro de casa, assim, né? Já dentro de casa já tem que ser segurando ele, né? Carregamento ele não corre mais, né? Só que já tá caminhando, né? Daí meu irmão pegou e falou assim, pai, o senhor tá machucado? Falou, todo, tô pedindo já. Só que não, só falou pra ele assim, dessa hora pra cá, ninguém não mais nada. E nós pegamos e veio embora. Veio eu, minha madrasta e dois rapazes que estavam atrás de casa. E aí como é que seguiu a vida? Ai, daí eu fiquei morando com a madrasta, né? Até um tempo depois. Porque a sua mãe tinha falecido. É. Graças a Deus, eu veio. Esposo dela. Como é que é seu nome? Como? Valdir. Quantos filhos vocês têm? 3. Como é que é o nome dos filhos? O nome dos filhos? Valdeci, Valdeir e Valdir. Então são 3 gerações que vivem. A mãe, a filha e a mãe. Estava falando para ele. Eu recebi a documentação de todos os comunidades. Se tiver conta bancária, já encaminhamos lá para o gabinete do governador. E aí agora o projeto de lei está na Assembleia. Eu acho que deve depois se puder na segunda-feira para votar imediato. E aí o governador está querendo finalizar isso e fazer essa parte, que é a parte da indenização de vocês. Então a meta é morrer para até meados do ano. Então isso é para ser isso que estão votando, depende dos deputados aqui agora, está lá no projeto tribunal. Depois outra é a escola, daí o Sagos queria que o Sagos falasse um pouco da escola e do curso que vai... Quanto à questão da escola, essa escola aqui tinha o nome de Brigadeiro Eduardo Gomes. E aí há um compromisso de deixar como um marco legal na área de educação a mudança do nome dessa escola. O Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade fez essa solicitação. E nós de pronto atendemos por entender que era uma das coisas mais justas, era tornar o único centro educacional aqui do distrito com o nome de Henrique Trindade, que foi brutalmente assassinado na luta por direitos. Então a gente mudou o nome da escola para Henrique Trindade e por solicitação da comunidade, o prefeito nos procurou várias vezes e a gente fez aqui um projeto de reforma da escola, mas não só uma reforma, uma ampliação. Praticamente foi reconstruída a escola, porque teve que trocar o telhado, fazer banheiros novos, porque a gente não tinha uma outra possibilidade de terreno, já que aqui a área urbana não era documentada, então nós não tínhamos como, por falta de legalidade, construir em outro lugar. Então nós tínhamos que reconstruir essa escola com ampliação da mesma. Hoje ficou uma escola muito bonita, uma escola adequada. Trouxemos para cá também transporte escolar para poder atender não só a área urbana, mas também toda a área rural do distrito aqui. E por último agora a gente está trabalhando junto com o prefeito Adair, junto com
Instituto Federal de Mato Grosso, com o professor Bispo, que é reitor do Instituto Federal em Mato Grosso. Já estivemos no Ministério da Educação para criar, como compensação, criar também uma turma especial do curso de agronomia do Instituto Federal de Diamantino. Então nós pretendemos já até o final do ano acabar de consolidar essa proposta de ter uma turma especial aqui do curso de agronomia do Instituto Federal Diamantino. Você também chegou a conhecer ele em idade? Eu tinha 18 anos. Daí? E aí chegou era tudo por isso. Chegou a caminhonete da Polícia Federal de Cuiabá, eu me lembro dessa imagem. Você olhando lá na caminhonete, com as metralhadoras, a imagem que eu lembro de mim. E aí no outro dia de manhã, localizado aqui, aí um monte de homem passando, levando lá para casa do seu contato. Imagem, eu acho que eu tinha 6 anos, muito grisado. E depois a imagem que a gente lembra ainda da CPT, o Padre CPT, fizemos uns 3 anos seguidos na Maria lá para o férias, né? Na CPT você estava também no CPT, né? 4 de setembro. Como que o corpo dele chegou no mato? Saiu de casa, quem que levou ele para o mato? Quando tiraram ele dentro de casa? Foi eles mesmo. Mas foi a polícia que tirou ele? Não, foi a turma dele que veio para matar ele. Sim. E arrastaram ele para o mato? Saiu pelo mato. E eles trouxeram para a vida numa rede, né? Acho que eu lembro disso. Mas eles mesmos? Não, o pessoal da comunidade, né? No outro dia foi para lá para caçar. Foi localizado, né? Mas quando tiraram ele da casa, que assassinaram ele, a polícia estava junto? Bom, era de noite, a gente nem viu, né? Quando ele deu. Ajudou a matar. Delegado e 2 policiais. Delegado, 2 policiais e mais 3 pessoas. Mais 3 bate-pau. O delegado é até o Ataíde ali que era um dos bate-pau deles. O delegado é japonês, é o Paraguai, é o Caxique. 2 anos depois, não sei como é que a senhora lembra, ele fez uma comemoração, uma romaria aqui mesmo na comunidade. Vocês foram no ano seguinte ou 2 anos depois? Eu acho que quando fez 1 ano. Fez 1 ano. Era 2 anos, eu lembro que foi uma caminhada lá para o cemitério. Padre Azevedo, né? A senhora lembra, né? Eu lembro quase. Tem alguma mais informação, Dieter, sobre na época da CPT? Que você estava aqui em Diamantino, né? Tá. Eu e o Farol. O que vocês fizeram? Tem uma série de material fotográfico lá na CPT da época. Mas o que a CPT fez de concreto na época, quer dizer, a gente era uma equipe diocesana, uma equipe aqui da Prelazia, e a gente levou esses fatos na época, era uma prática que a CPT tinha, no sentido de dar divulgação da denúncia dos fatos ocorridos. Só que na época, muito mais do que isso a gente não conseguia, além de trazer o fato público. E o processo depois vai revelar isso, quer dizer, isso foi gavetado, isso era o que acontecia em tantos outros casos que aconteceram na época. Um pouco também acompanhamento do inquérito, ele foi acompanhado no início, foi acompanhado na delegacia, né? Mas também depois, na verdade, a investigação ela se arrastou e não teve grande investigação. Mas era a delegacia de Alto Paraguai que conduziu, o delegado lá que conduziu o inquérito, mas não teve não progrediu isso também. Aqui teve essa participação também, mas sem muito resultado. Não foi nem ouvido as testemunhas. Foi nada? Fez 26 anos que eu voto. Em 2006 não tinha nem concluído a oitiva das testemunhas. Aí na época até a Ana Paula, que estava lá no Centro de Direitos Humanos, nós fomos lá e a gente falou, não tem processo desse, não tem uma utilidade nenhuma. Foi quando tiramos conta, levou para o Centro de Direitos Humanos em 2006. Né? Houve um momento processual que, inclusive, eles tentaram inverter os papéis, quer dizer, a vítima passar a ser
o autor, né? Quer dizer, A alegação bom, legítima defesa, o Baldo já colocou, né, que não entende bem essa legítima defesa. Então era mais um fato para cair no esquecimento. Eu acho que a participação da CPT, mesmo que olhado de hoje seria pequena, mas naquele momento foi muito importante a coragem que se tinha de denunciar e não deixar pelo dito pelo não dito, porque era assim que a coisa acontecia. provavelmente não tivesse isso na época, hoje não estaria tendo o desfecho que teve, né? Está tendo, né? Eu acho que um fato importante também foi ter criado o Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, que foi se constituiu numa rede de direitos humanos em Cuiabá, em Mato Grosso. Né? Então, o Centro de Direitos Humanos, essa criação, tornou visível, deu visibilidade ao fato e fez com que também muitas pessoas ficassem sabendo dessa parte aí, né? E se mobilizassem. Até hoje, em Cuiabá, se fala em Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade e ainda a referência que tem. Então, esse fato... Chegou o momento o Centro de Direitos Henrique Trindade ser o sinônimo de direitos humanos. Exatamente. Muito bem, isso, né? Henrique Trindade era sinônimo de direitos humanos. Né? Então a gente devia dizer isso. A proposta era um pouco ser exatamente o centro das várias organizações de direitos humanos que tinha. Sim. Falava caixa de ressonância dos direitos humanos. Manteram, esperma. Você estava no CIMI na época? Eu me lembro das primeiras reuniões na São dos Lados, na igreja. Pois é, coincidência essa turma mesmo aqui. Reunindo e pensando para criar o Centro de Direitos Humanos. Né? São João do Vale. Essa mesma turma. E aí se dizia mesmo isso, o Centro de Direitos Humanos é essa caixa de ressonância. E também teve um papel, acho que importante, do Centro de Direitos Humanos, naquele momento que foi essa articulação. Né? Cada um estava na sua. O Centro de Direitos Humanos ele articulou. Né? Era CIMI, era CPT, a gente reunia todo mundo, criou um centro, ele fazia essa articulação também da luta dos direitos humanos. Foi interessante. Eu acho também o fato que foi em cima de um assassinato que a paróquia do Rosário e a igreja luterana também se interessaram por isso, né? Teve um assassinato, teve que sepultar uma pessoa conhecida, qual era o problema? Lutar por direitos humanos das pessoas, né? Isso era a temática. Então, essa solidariedade que aconteceu, inclusive, na época, né? E aí foi, assim, uma época interessante, né? O Passos era padre, aí o Geraldo e o Arteno lá também estavam interessados nessa temática. Tinha um outro fato, que era a história do gauchinho, que conseguiu fugir de uma fazenda lá do norte, né? Baleado, com 18 tiros ele tinha, né? Conseguiu chegar vivo aqui em Cuiabá. E aí as igrejas duas acolheram ele, trataram e caminharam para outro lugar, né? Então isso também é também assim, como uma coisa que levou à reflexão ecumênica na época. Então acho que é um legado que o Henrique Trindade deixou. Né? Interessante que no momento desse a gente encontra essa turma era muito mais jovens, né? Pouquinho, Ninguém tinha família. Poderia aproveitar para articular o centro. Talvez nós tivéssemos combinado esse encontro aqui, não tinha dado tão certo. Pode ser o momento de articular o centro. Pois é. E a senhora, como filha de Henrique Trindade, tem mais alguma coisa a dizer? Gostaria ainda de falar alguma coisa, né? Estamos todos aí, né? 34 anos depois, aí na solidariedade a vocês, né? Não é só uma palavra.